Sejam muito bem-vindos, meus caros, efetivamente ao primeiro vídeo de 2025. Agradeço-vos imenso por estarem desse lado. Eu sei que no dia de ontem tiveram uma entrevista, mas foi gravada antes de 2025, propriamente dito. Portanto, este é oficialmente o primeiro vídeo de 2025. Obrigado por estarem desse lado, meus caros. Já somos mais de 20 mil pessoas neste canal. Fico-vos muito grato por isso. Entretanto, interajam com o canal, deixem um gosto, subscrevam, comentem, que isso ajuda imenso. Já sabem, ajuda no algoritmo, como se diz agora. E, portanto, muito obrigado a todos por estarem desse lado. Desejo-vos um ótimo ano cheio de prosperidade e que atinjam os vossos objetivos e que corra tudo muito bem à vossa vida. Vamos então ver, meus caros, o discurso de início de ano de Marcelo Rebelo de Sousa, que eu acho que efetivamente tem muito que se lhe diga. Este vídeo vai ser mais longo, o discurso tem 8 minutos e, portanto, se tiverem paciência, acompanhem comigo o discurso de Marcelo Rebelo de Sousa. Se não tiverem paciência, eu também percebo, mas efetivamente ainda temos um ano deste artista. Vamos então ouvir, meus caros, esta intervenção. Um bom ano para todas e todos, onde quer que se encontrem. É o meu voto primeiro e caloroso para 2025. No mundo, na Europa, em Portugal, 2024 definiu caminhos que vão determinar muito do que será o ano que hoje começou. No mundo, mostrou que as duas principais guerras continuavam e se agravavam. E a recuperação das economias era fraca, apesar da descida dos preços e dos juros. Na Europa, as eleições de junho permitiram um alívio momentâneo a certos líderes e partidos no poder, mas muito curto, porque economias fortes continuavam a descer e governos dessas economias a caírem já ou a prosseguirem a sua queda lenta. A fechar o ano, as eleições norte-americanas deram o regresso a 2016, permitindo ao vencedor definir sobre a paz que quer, na Ucrânia como no Médio Oriente. Uma paz justa, duradoura, respeitadora do direito internacional e do direito humanitário, e por isso da dignidade das pessoas, ou uma paz injusta, precária, ignorando o direito e o respeito das pessoas e da sua situação humanitária. E para isso, tendo de escolher entre querer colaborar com a União Europeia ou dela querer afastar-se. Com a Federação Russa e a China a ganharem mais ou menos consoante as posições americanas. Em termos muito simples, mais aliança entre Estados Unidos da América e União Europeia, na economia, na política, na Ucrânia, no Médio Oriente, é melhor para a Europa e é pior para a Federação Russa e para a China. Menos aliança é melhor para a Federação Russa e para a China. Neste quadro, o que a União Europeia tem pela frente como desafios é, primeiro, tudo fazer pela aliança com os Estados Unidos da América. Bom, meus caros, e fazendo já uma primeira interrupção, até porque já passaram 2 minutos, eu gostava de deixar uma nota sobre o todos e todas, efetivamente, quer dizer, isto é de uma pessoa que não sabe português, o todos, por definição, já é neutro, e portanto já inclui toda a gente, neutro no verdadeiro sentido da palavra, incluindo os únicos 2 sexos que existem, efetivamente, e portanto dizer todas e todos é uma redundância, Sr. Presidente da República, mas enfim, vamos passar isso à frente. As economias têm caído, efetivamente, ou pelo menos têm estagnado, na melhor das hipóteses. Isso tem tudo razões muito óbvias, nomeadamente medidas ideológicas que visam desindustrializar o continente europeu e, no geral, também incluindo os Estados Unidos e o Ocidente. E, portanto, efetivamente, estas medidas ideológicas têm priorizado produtores extra-europeus que não cumprem as normas que nós definimos para nós mesmos e têm-nos desindustrializado, dificultando imenso, aliás, estagnando completamente as economias e dificultando qualquer tipo de competitividade com outras potências mundiais. E agora vocês dizem, para os mais informados, a China efetivamente tem crescido, mas a China neste momento também enfrenta um problema grave de demografia, que é dos piores problemas que as nações podem enfrentar. E do ponto de vista do crescimento económico, não é que não tenha sido melhor do que o europeu e do que o norte-americano, mas efetivamente o crescimento económico declarado neste ano, ou em 2023, se não me falha a memória, foi um dos piores das últimas 3 décadas. E portanto, há muitos especialistas que falam desta situação com 2
duas opções. Número 1, como é uma economia centralizada e gerida pelo Estado, pode ser o Estado a variar a direção da economia, tendo em conta que a economia se estava a apoiar muito no setor imobiliário e estava a criar uma procura artificial pelo setor imobiliário, o que pode gerar uma grande bolha do ponto de vista imobiliário, porque as pessoas procuravam o imobiliário para preservar valor. Isto pode ser uma das opções, o Estado chinês estar a direcionar a economia noutra direção, salvo a redundância. A segunda opção é efetivamente a China estar a enfrentar um problema precisamente por ser uma economia mais centralizada do ponto de vista do Estado e haver um domínio completo do Estado. Portanto, a China efetivamente também enfrenta dois grandes problemas, a demografia e este crescimento económico, que pode ser um ano isolado, nunca se sabe, pode efetivamente ser um ano isolado e os especialistas podem ter razão. Esta teoria não é minha, há especialistas que falam sobre este assunto, mas também pode haver o outro fator, que é efetivamente o facto da economia ser centralizada, não conseguir prosperar tão bem como prospera neste momento na China. E, portanto, as economias têm caído, nomeadamente por medidas ideológicas apoiadas aqui por este senhor, que é de um partido que, do ponto de vista da agenda externa, é igual ao PS, não tem grandes diferenças. É como dizia o seu professor António Sousa Lara, mais imposto, menos imposto, são mais ou menos iguais os partidos. Todas as soluções de paz, no meu entender, e não é só no meu entender, há mais pessoas, inclusive, muito mais capazes do que eu, todas as soluções de paz vão ter que ter em conta o espaço vital das potências mundiais. E eu acho que a nível europeu temos que começar a encaixar isto. Porque a crise dos mísseis em Cuba foi precisamente a definição, pelo menos, o debate do espaço vital dos Estados Unidos da América, que não é propriamente um debate, não é? Quando se fala do espaço vital dos Estados Unidos da América não há debate, mas temos que ter em conta o espaço vital das outras potências mundiais. Se não é o que agrada, se o espaço mundial não é a realidade ideal, não é aquilo que todos almejam, não é a melhor situação do mundo, não é. Mas que existe, é o que é. O espaço vital das potências mundiais é relevante, existe e vai ter que ser tido em conta numa solução de paz. Quem não tiver em conta o espaço vital das potências mundiais numa solução de paz, seja em que conflito for, meus amigos, está a enfrentar mal, está a ver mal o conflito, no meu entender. Vamos ouvir o resto. Mas não contar só ou sobretudo com isso. Manter-se unida. Não deixar cair alianças e aliados. Preparar-se para uma situação complexa a leste. Ganhar peso militar próprio. Recuperar economicamente, corrigir o atraso no investimento no conhecimento, no saber, em que tem perdido pontos com os Estados Unidos da América e com a Ásia. E, finalmente, reformar os seus fragilizados sistemas económicos, políticos e sociais. Tudo ao mesmo tempo. Tudo difícil. Mas tudo indispensável para a União Europeia se afirmar como uma potência global no mundo. Portugueses. E nós? Nós evocamos os 50 anos do 25 de Abril. Recordámos Mário Soares no centenário do seu nascimento. Percebemos que não queremos perder nem liberdade nem democracia. Mas também percebemos que um ciclo se fechou, de 50 anos. E evocar Abril é olhar para o futuro, não é repetir o passado. Precisamos de menos pobreza. A pobreza nos 2 milhões de portugueses é um problema de fundo estrutural que a democracia não conseguiu resolver. Precisamos de mais igualdade social e territorial. Precisamos de ainda mais educação, de melhor saúde, de melhor habitação. Para isso precisamos de qualificar mais os recursos humanos, inovar mais, competir com mais produtividade, continuar a antecipar e bem no domínio da energia limpa, no domínio do digital, na tecnologia de ponta, mas não deixar que se aprofunde o fosso, a distância entre os jovens que avançam e os que o não podem fazer. Entre os jovens que avançam e aqueles de mais de 55, 60, 65 anos, que cada vez mais entram em becos com poucas ou nenhumas saídas. Então, e diga-me porquê.
Porque é que o Sr. Presidente da República acha que os jovens e os idosos entram em becos com poucas ou nenhumas saídas? Citando o Presidente da República. Porque é que acha? Aquele Primeiro-Ministro que o Sr. Marcelo Rebelo de Sousa, que o Sr. Professor Marcelo Rebelo de Sousa tanto admira e diz que éramos felizes e não sabíamos, efetivamente não sei em que setor da sociedade é que as pessoas eram felizes, eventualmente só na classe política, que eu imagino que houvesse uma grande felicidade do ponto de vista da classe política por parte dos presentes nesta elite corrupta que temos em Portugal. Mas efetivamente, quem é que era feliz quando o Sr. Presidente da República se refere ao anterior mandato de António Costa? Com 14 demissões, com indícios de corrupção, com um governo que cai por um escândalo de corrupção que inclusive envolveu o nome do Primeiro-Ministro. Ninguém diz que ele é culpado de nada, não sou eu que estou aqui para julgar publicamente, mas que efetivamente o nome do Primeiro-Ministro estava envolvido. De quem é a culpa? É a pergunta que fica no ar. Sobre o resto, agora é que se preocupam com ganhar peso militar? Agora é que é o interesse de ganhar peso militar. Andávamos nós aqui na Europa a vangloriar-nos de efetivamente escolhermos o Serviço Nacional de Saúde, escolhermos uma educação pública, escolhermos isto e aquilo. Nós não escolhemos coisíssima nenhuma. Nós optámos por não utilizar o nosso orçamento em determinadas despesas a nível militar, nomeadamente das Forças Armadas, porque tínhamos o papá Estados Unidos a defender as nossas fronteiras com as suas forças militares. E agora, vocês dizem que há um grande perigo para a União Europeia, porque os Estados Unidos da América agora dizem, não, meus amigos, nós a partir de agora vamos definir para nós quais é que são as nossas prioridades de gastos, porque os Estados Unidos têm uma grande dívida para pagar e efetivamente essa dívida até pode vir a rebentar na mão de Donald Trump. E portanto, isto é que era importante ter em conta. Não porque a culpa seja de Donald Trump, mas porque a dívida já está acumulada e aliás continuam a ser enviadas grandes quantias de dinheiro para a Ucrânia. E portanto, efetivamente, os Estados Unidos agora vão definir outras prioridades que não defender os filhos europeus. Portanto, eu não vejo sinceramente como é que isto é agora uma preocupação. Agora é que se lembram disto. Nós em Portugal nem 2% do PIB temos gasto em defesa. E portanto eu não sei sinceramente qual é que é a dúvida, mas efetivamente dizia-se aqui na Europa que nós escolhíamos o Serviço Nacional de Saúde, os Estados Unidos da América é que escolhiam o investimento militar. Não foi uma escolha. Nós estávamos a ser protegidos pelos papás e pelas mamãs dos Estados Unidos da América. E o Donald Trump disse, não meus amigos, vocês querem defesa militar, vão ter que investir nela. E é isso que custa a encaixar aqui em algumas pessoas. Vem Marcelo Rebelo de Sousa em 2024 falar-me de lembrar Mário Soares e de Abril. Mas alguém está preocupado com Abril em 2024? Com a quantidade de problemas que o sistema gerado, precisamente também ele no 25 de Abril, nos trouxe? Com o Centrão a dominar o país durante 50 anos e a destruir toda e qualquer forma de atividade económica que pudesse trazer prosperidade ao país. Nós, além do turismo, pouco temos. Não temos praticamente nada. Somos o aluno que se senta na fila da frente, tendo em conta as diretrizes da União Europeia, e não produzimos absolutamente nada. Somos completamente irrelevantes do ponto de vista económico na União Europeia. E, portanto, qual é que foi a vitória de Abril concretamente? A liberdade de expressão. Obviamente, efetivamente, e isso não foi uma vitória de Abril, foi uma vitória de Novembro, porque efetivamente não se podia dizer tudo em Abril, em Novembro já se podia dizer mais alguma coisinha, nomeadamente a formação de determinados partidos, que inclusive foram ilegalizados no verão quente. Isso também é preciso ter em conta, mas enfim. Agora, temos que ter em conta que Abril não é futuro. Abril foram estes últimos 50 anos. Ninguém está a pôr em causa a liberdade de expressão. Agora, que efetivamente este sistema político gerado nomeadamente no 25 de Abril tem que acabar. E como é que tem que acabar? Esta impunidade gerada nas ruas, em que as pessoas fazem o que querem e em que as forças de autoridade são desautorizadas em todas as suas intervenções, esta impunidade que os políticos sentem, nomeadamente José Sócrates, de se arrastar em tribunal durante 10 anos pedindo mais de 50 recursos, e as pessoas estão cansadas do legado de Abril. Nenhuma das promessas foi cumprida. A promessa, efetivamente, da liberdade de expressão foi cumprida, mas também essa, neste momento, está a ser afetada em Portugal. Nós não somos uma democracia plena, segundo alguns indícios que existem por esse mundo fora. E, portanto, Marcelo Rebelo de Sousa, sobre a pobreza e a igualdade, foi mais um dos legados deste atual sistema. Ninguém está aqui a pôr em causa o retorno do Estado Novo, ninguém quer acabar com a liberdade de expressão. Queremos segurança, queremos ordem, queremos que o Estado se faça valer quando é necessário e queremos políticos que saiam de cima do muro, pessoas com convicções, que tenham projetos para o país. É o que nós queremos, efetivamente. Numa palavra, uma economia que cresça e possa pagar melhor e aumentar os rendimentos dos portugueses, assim corrigindo também as suas desigualdades. Precisamos que os números económicos e financeiros, vindos do passado próximo,
naquilo que tiveram e têm de positivo e confirmados no presente, se consolidem e acentuem. Precisamos que os 16 mil milhões do PRR que temos para gastar nos próximos 2 anos sejam mesmo usados e façam esquecer os 6.300 milhões que gastamos, que usamos no mesmo tempo ou ainda maior até hoje. Ou seja, precisamos que Portugal fique mais preparado para enfrentar as aceleradas mudanças na Europa e no mundo. Precisamos que o bom senso que nos levou a reforçar a solidariedade institucional e até a cooperação estratégica entre órgãos de soberania, nomeadamente Presidente da República e Primeiro-Ministro, prossiga. E que nos levou também a aprovar os orçamentos de 2024 e 2025, continue a garantir estabilidade, previsibilidade e respeito cá dentro e lá fora. Precisamos de renovar a nossa democracia, não a deixar envelhecer. Em juventude, no papel da mulher, no combate à corrupção, na construção da tolerância e do diálogo, na recusa da violência pessoal, doméstica, familiar e social, na capacidade das forças políticas, económicas e sociais, mas também do sistema de justiça, mas também da administração pública, para se virarem para o futuro, para melhor servirem a comunidade. Precisamos de afirmar a atualidade da visão universal de Camões, tão lembrado e a justo título este ano. Ser português é ser universal. Isto é decisivo na nossa identidade nacional. Costumava dizer o cardeal Tolentino, de uma poeta grande, embora discreta, que nos deixou há dias e que vai enterrar amanhã, que nunca perdeu nada, nem deitou nada fora ao longo da sua vida. Nós somos assim portugueses. Aprendemos com tudo e todos, com todos. Não temos o monopólio da verdade. E não deitamos nada fora. Guardamos para a nossa memória coletiva de séculos. Bom, meus caros, eu gostava de falar aqui de vários temas e, sinceramente, eu acho que esta declaração dificilmente ficaria pior. Sim, primeiro eu gostava de concordar, obviamente, se temos situações em que podemos executar um PRR com tanto poderio financeiro, eu acho que o devemos fazer, mas não em detrimento da nossa soberania nacional, não sendo apenas um bom aluno da União Europeia, não aceitando apenas tudo o que nos dizem. Porque eu quero acreditar que, efetivamente, ainda somos um país soberano, onde elegemos o nosso Primeiro-Ministro e o nosso Presidente da República, por muito que nenhum dos dois me agrade no momento. Mas, efetivamente, se eles foram os dois eleitos por nacionais, eu acho que efetivamente devemos exigir responsabilidades e devemos pedir que estes senhores façam cumprir as nossas exigências e as nossas vontades. Porque efetivamente as nossas exigências e as nossas vontades não têm qualquer tipo de ligação com o que se passa no Parlamento Europeu. Ninguém nos perguntou a nós nada sobre as diretrizes que nos foram dadas para cumprir. E portanto, eu acho que é algo interessante aqui. Eu acho que também houve aqui uma boquinhazinha a Luís Montenegro sobre as relações que Portugal tem internamente do ponto de vista político entre o Presidente da República e entre o Primeiro-Ministro. É sabido que Marcelo Rebelo de Sousa preferiu António Costa ao Luís Montenegro, ele não faz de grande questão de esconder isso, mas efetivamente Marcelo Rebelo de Sousa diz que gostava de ter aqui melhores relações com o Presidente, com o Primeiro-Ministro, e efetivamente era algo que ele queria e que tinha com António Costa, e por isso está mais ou menos aqui a dizer que devia ter com Luís Montenegro. Eu acho interessante Marcelo Rebelo de Sousa falar da universalidade da identidade. Eu gostava de dizer a Marcelo Rebelo de Sousa que, por definição, uma identidade é um conjunto de características que define algo ou alguém. E, portanto, se esse conjunto de características define algo e se esse conjunto de características permite identificar alguém, nunca pode ser universal. Por definição, há uma contradição nos termos. Uma identidade é um conjunto de características que vai identificar alguém. Se esse alguém é identificado por um conjunto de características, significa que há tantas outras pessoas que não têm esse conjunto de características. E, portanto, se esse conjunto de
características identificam o povo português, não identifica o povo polaco, não identifica o povo húngaro, não identifica o povo italiano. Pelo menos em tudo o que significa ser polaco, húngaro e italiano. Obviamente que há coisas semelhantes, nomeadamente a religião, nomeadamente a matriz civilizacional, sem dúvida nenhuma, mas há coisas que identificam os portugueses que não identificam os italianos. E tendo isto em conta, ser universal como identidade é uma contradição nos termos, no meu entender. É uma estupidez, sinceramente. Não há ninguém universal, isso não existe. Portanto, há identidades, há situações e características que identificam pessoas e os grupos de pessoas. Agora, ser universal não é algo possível de ser uma identidade. Porque ser universal é ser tudo e mais alguma coisa, no meu entender, daquilo que são as palavras. O que é algo universal? É algo que é identificável por tudo o que existe. Portanto, o universo é tudo o que existe, em teoria. Portanto, algo que é universal é algo que tem todas as características e que tem todas as características do mundo. E, portanto, se isso é o caso, uma identidade nunca pode ser universal. Porque uma identidade é um conjunto de características que identifica alguém ou um grupo de pessoas. E se esse grupo de pessoas é identificável por esse conjunto de características, a identidade não pode ser universal. Porque da mesma forma que os portugueses se identificam por um conjunto de características, os polacos, os húngaros, os italianos, os franceses identificam-se por outro conjunto de características que não precisam de ser hostis umas às outras. Agora, precisam é de ser claras e defendidas. É tão simples como isso. E, portanto, nós defendermos a nossa identidade nacional não corresponde a odiarmos outro povo qualquer. Eu não odeio ninguém porque amo o meu país. Eu amo o meu país porque é o meu país. Não é porque odeio o Bangladesh, não é porque odeio o Brasil. Eu não odeio ninguém. A questão é muito essa. Agora, eu estou a agir à semelhança de tantas outras pessoas em Portugal e na Europa em autodefesa. Nós estamos a ser invadidos por outras pessoas, por um conjunto de civilizações que nada têm a ver com a nossa, algumas delas. E, portanto, nós não podemos aceitar a invasão a uma casa e ficarmos calados porque o politicamente correto diz que se falarmos somos xenófobos e racistas. Isto é uma forma de autodefesa, Marcelo Rebelo de Sousa. E identidades nacionais, no meu entender, não podem ser universais, porque isso, Presidente da República, é uma contradição nos termos. Vamos ouvir o resto. Como sempre, em 2025, o povo será o juiz supremo da nossa resposta perante tantos desafios. Desde logo, nas eleições para o poder local no fim do ano. 50 anos decorridos sobre o movimento militar convertido em revolução. A vitória dos moderados nessa revolução, em novembro de 75. E a coragem dos capitães de Abril de devolverem em 82 o poder pleno ao povo para que ele desse vida à democracia em Portugal. Eu acredito na vontade experiente e determinada do povo português. Eu acredito nos portugueses. Eu acredito, como sempre, em Portugal. Bom, meus caros, esta foi a declaração de Marcelo Rebelo de Sousa e eu só tenho uma pergunta a acrescentar depois do que se passou até aqui. O que é exatamente o povo português? Fica a pergunta no ar. Se a identidade nacional é ser universal, o que é o povo português? Em quem é que Marcelo Rebelo de Sousa acredita? É a pergunta que fica no ar. Como é que se identificam essas pessoas? E Marcelo Rebelo de Sousa, quando e se tentar responder a esta pergunta, vai perceber a baboseira que disse. Se Marcelo Rebelo de Sousa diz que existe um povo português, o que é que o identifica? Como é que a universalidade pode identificar um povo se Marcelo Rebelo de Sousa diz que existe um povo? E se diz que existe um povo, eu posso pressupor que existem outros povos. Se existe o povo português e se existem outros povos, o que é que identifica o povo português e o que é que diferencia o povo português do povo italiano? É a pergunta que fica no ar. Marcelo Rebelo de Sousa, se fizer esta pergunta a ele mesmo, vai perceber a baboseira que disse. E a baboseira que Marcelo Rebelo de Sousa disse foi, meus caros, o povo português é universal. Mas se há povo português, não pode ser universal, porque então não há povos. Se há algum povo universal, e se todos os povos de certa forma forem universais, que esta é a visão dos cosmopolitas, não há povos. Porquê é que ele diz povo português? Porquê é que diz que acredita nos portugueses, se ele ao mesmo tempo diz que os portugueses são universais? Portanto, se há povo português, também há outros povos, que são diferentes do povo português. Não em hostilidade a outros povos, mas efetivamente sendo português e defendendo a identidade, os valores, as tradições, os símbolos portugueses. E, portanto, não em hostilidade a outras pessoas, porque efetivamente o povo português é um povo caloroso e efetivamente não tem problemas nenhuns em receber um turista. Aliás, uma das coisas que os turistas dizem abertamente é serem muito bem recebidos pelos portugueses. E, portanto, somos um povo simpático, caloroso e tudo mais. Agora, não brinquem com a nossa cara. Não digam que nós não existimos ou que nós sermos portugueses é o mesmo que sermos outra coisa qualquer, porque não é a mesma coisa. E eu não estou a fazer comparações valorativas, estou só a dizer que a identidade nacional é algo relevante
relevante, é algo que merece ser defendido e é algo que, quando afetado, vai surgir uma reação. E eu posso-vos garantir posso-vos garantir que a elite política portuguesa pode vir a ficar chocada com aquela que é a reação de um povo que é encostado de tal forma à parede que se diz, basicamente, alguns dos políticos dizem que ele não existe. Mas bom, meus caros, da minha parte era isto que eu tinha para partilhar. Peço desculpa ao vídeo ter ficado mais longo, mas efetivamente a declaração também tinha 8 minutos, portanto metade deste vídeo praticamente foi a ouvir a declaração e, portanto, efetivamente era isto que eu tinha para partilhar. Deixem o gosto neste vídeo, subscrevam o canal, interajam com o canal, que é importante, ajuda muito o canal. Vamos tentar chegar, eu tinha esta meta, vamos ver se acontece, não é propriamente o motor, mas eu acho que é interessante. Vamos tentar chegar aos 40 mil subscritores no fim do ano. Acho que é uma boa meta, acho que é algo interessante. Fica aqui a meta no primeiro vídeo do ano. Espero que gostem do conteúdo. Vou fazer porque vocês tenham razões para gostar do conteúdo. Vou trazer entrevistas. Tenho alguns projetos interessantes, inclusive uma coisa que eu estou a pensar fundar brevemente, mas isso também vocês serão alertados para aqueles que estiverem interessados. E agora, da minha parte era isto. Obrigado por estarem desse lado. Já sabem, subscrevam, deixem o gosto, têm as minhas redes sociais e o MBWay na descrição, por caso quererem fazer alguma doação. E nunca se esqueçam, meus caros, questionem tudo. Até à próxima.